Muito obrigado por aceitar o convite. É sempre bom termos profissionais com uma vasta experiência para poder partilhar um bocadinho de insights que possam ser úteis na carreira de gestão de projeto. Yeah, Acredito que quem participar do bate-papo de hoje vai poder sair daqui com uma visão diferente quando a gente fala sobre maturidade na gestão do projeto. Pelo menos eu ontem, só nos pequenos detalhes, já pude ter uma visão totalmente diferente. Porque quando a gente fala sobre maturidade e gestão do projeto, estamos a falar da organização em si, não dos profissionais. Ou seja, se nós tivermos uma organização madura, é muito difícil conseguirmos bons resultados. E eu acho que esse bate-papo vai ser bom para quem participar, para poder ampliar a visão sobre o que é gestão do projeto. Conta a pena, por favor, apresenta-se para as pessoas te conhecerem um bocadinho. yeah. Aí eu já vi que o Miguel gosta de chamar-me Pena, é Pina, com I. E eu geralmente não tenho muita pena, né? Bom, vamos lá. Eu não sei se Sim. começamos agora ou esperamos os 2 minutos para eu depois não repetir, né? O Não, que é pode que ser os acha? 2 minutos, né? Mas se for só para Vamos. trocar algumas impressões. Então a gente pode falar. Acabei de terminar agora uma reunião do setor dos transportes, e falava-se exatamente em projetos, né? Os Exato. projetos, como vão, como não vão, em que pé estão, momentos, importância dos projetos. Eu penso que já é uma tendência, né? Já não é mais privilégio de um grupo restrito falar sobre esse tema, projetos, né? Já está mais popularizado, já se entende melhor o que é um projeto. Então, há grandes avanços aqui no nosso ambiente de gestão de projetos já, né? País, né? Instituições e tudo. Eh, Pronto, eu penso que aos poucos as pessoas vão chegando Exato. e vamos ter aí uma massa crítica boa, né? Certo. Bom, depois também está gravado, qualquer coisa, Exato. eh, as pessoas poderão voltar a Vou poder rodar a rever. fita e ouvir a nossa boa conversa. Conversa de Exato. quinta-feira, né? Eu gosto muito de. Eu acho que, como profissionais, se queremos evoluir, temos sempre que buscar aprender com pessoas com vasta experiência, com pessoas com conhecimento. Se queremos nos Uhum. tornar bons profissionais, a busca por conhecimento deve ser algo constante, porque os desafios estão sempre a surgirem novos. E muitas das vezes o que resultava no passado não resulta no presente. Temos que ter a capacidade de adaptar o conhecimento que deu certo no passado para as realidades do presente, para os desafios do presente. Então, a busca por conhecimento, para mim, é algo que tem que ter constante. Profissionais que a pessoa vê, não, tem muita coisa para partilhar, você corre atrás. Eu conheci o Contapena em 2018, 10 anos, quase 10 anos. E eu É estava lá na verdade. palestra todo pequenininho, a aparecer, não, Cotapina, realmente a visão que passou foi tipo para mim muito boa. Eu vi que um dia, não sei quando, mas um dia vamos voltar a ter essa conversa sobre gestão do projeto. E 9 anos depois estamos aqui. Estamos aqui, é verdade. Pronto, eu penso que estamos no horário e já me posso apresentar. Lourenço Pina Júnior, herdei o nome do meu pai, então daí o Júnior. Ah, eu sou um apaixonado por projetos e essa minha relação com projetos começa eu ainda pequeno, quando de forma empírica coordenei aquilo que seria a implementação do meu primeiro projeto. Uh, Porém, apesar de empírico, ficou marcado para mim, na minha mente, na minha memória e também nos amigos que partilhamos a equipa do projeto, né? Com quem nós dividimos aquelas experiências. Repetimos-las algumas vezes. De facto, a profissão
como gestor de projetos surge no Brasil. Eu vou para o Brasil estudar uh, e iniciei ou retomei a minha carreira profissional a partir do Brasil. Primeiro como analista de organização e métodos, processos, portanto, aquilo que nós discutimos hoje, processos, métodos, processos. Eu comecei como analista de organização e métodos, depois fui para analista de sistemas, programador, analista de sistemas. Depois fui para gestor de projetos. Nesse meio tempo, também me tornei empresário lá no Brasil, criei a minha primeira empresa e trabalhava com desenvolvimento de websites. Portanto, eu já vivi desenvolvendo websites. Depois evoluiu a empresa, começamos a desenvolver sistemas. Bom, continuei a carreira a partir de 2006, quando regressei a Angola. No mercado Angola, comecei por trabalhar na banca, estive quase 2 anos e meio, três na banca. Depois tive uma rápida passagem pela Unitel, depois fui para o governo, gabinete de primeiro-ministro, que depois trocou-se para a vice-presidência, Ministério do Planeamento. Depois fui para o óleo e gás, trabalhei na Angola LNG, também como em projetos, já ali a coordenar um PMO para a área de tecnologia. Da Angola LNG fui para o Ministério dos Transportes, também a coordenar a área de tecnologias e comunicação institucional. E hoje estou como administrador executivo no Porto do Ambuim. E o principal objetivo é dar a minha contribuição para a implementação de um projeto, um mega projeto, que é o projeto Porto de Águas Profundas do Ambuim. Por que mega projeto? Porque todo aquele projeto cujo custo está acima de 1 bilhão é considerado pela literatura um mega projeto. Então são projetos que têm características especiais, entre elas recomenda-se que um mega projeto tenha um escritório para gerir o projeto. Portanto, os project offices ou os PMOs são parte quase que obrigatória, entre aspas, aqui, nos mega projetos. Okay? Bom, acho que eu consegui fazer um resumo do meu lado Exato, profissional, exato. faltou o lado académico. O lado académico, eu já dava aulas de programação no Brasil. Em Angola, comecei em 2006 na Católica, como docente de gestão de projetos para a Faculdade de Engenharia. Continuo até hoje, continuo na Católica e continuo a lecionar a disciplina Gestão de Projetos para Engenharias. Né? A parte da Católica, filo também na Escola de Administração, ENAD, e também na Academia BAE. E para fechar a minha parte académica, hoje sou colaborador também da Solemag nos cursos de pós-graduação, lecionando novamente a disciplina Gestão de Projetos. Então, gestão de projetos é o meu DNA. Dá para perceber, é muitos anos a falar, a vivenciar, a trabalhar em ambiente de projeto. Eu acho que é a pessoa Exato. perfeita para poder partilhar insights e também pelo facto de ter trabalhado tanto em empresas públicas como em empresas privadas e também por ter passado em vários setores, a banca, petróleo, óleo e gás e agora nos transportes. Há uma máxima de algumas pessoas que dizem que para ser um gestor de projeto tem que ser alguém da área. Mas eu defendo que não, que se fores um bom gestor do projeto, você consegue trabalhar, não importa a área. E o Sr. Pina é um exemplo disso.
trabalhou na banca, trabalhou petróleo e gás e agora está nos transportes. É gerenciar projetos, não é porque não, ele tem formado nessa área e só pode gerenciar projetos dessa área. Já quebraste um dos mitos que temos muito na área de gestão de projeto. Será que alguém que não é da área pode gerenciar um projeto que não é da sua área de formação? Esse é um dos mitos que temos, Pronto, e todos os mitos existem para serem quebrados. certo? Ah, o que é fundamental na habilidade de gerir projetos é dominar o processo associado à gestão de projetos. E eu aqui nem coloco a metodologia, porque metodologia ah, é como que um modus operandi, ok? Agora, Ok, a pessoa, o profissional que tem esse saber, sabe que eu não consigo colocar telhas numa casa sem construir as estruturas. Eu não consigo, exato, não devo, né, fechar a casa para depois fazer a fundação, etc, etc. Ou seja, essa sequência correta, né, esse relacionamento, certo, né, tendo essas habilidades, consegue gerir um projeto. O que nós também recomendamos é que, por exemplo, eu vou implementar um projeto de óleo e gás. Não entendo, nunca estudei sobre o tema. Nada impede que eu traga para o meu time, a minha equipa de projeto, um certo, especialista de óleo e gás. Né? Nós até certo, chamamos os especialistas naquele tema, os subject matter experts, né? São pessoas exato, que dominam aquele tema e que vêm ajudar-nos a entender, né, de forma clara o fundamental para que aquele projeto não tenha desvios, não conheça, né, grandes transtornos. Né? Isso é exato. importante. Exato. E é bem visto porque eu defendo que um projeto ele é composto por várias disciplinas. Um projeto não tem Hum, uma disciplina específica, mas também um projeto ele não é gerenciado de forma alone. Você faz com uma equipa e dentro dessa tua equipa você vai ter especialistas que vão te apoiar a tomar decisão. Não significa que você tem que conhecer todos os domínios do projeto em si, mas que você tenha bases, pelo menos um conhecimento básico e também uma equipa bem formada para poder te apoiar. E o Couto Pena também respondeu essa pergunta para aquelas pessoas que têm dúvida, para aquelas pessoas que ainda estão naquela de que não está aí. O Couto Pena acabou de dizer, ter dentro da tua equipa especialistas que possam te ajudar na gestão desse projeto. isso. Voltando para o nosso tema, está à vontade, Couto Pena. Uhum. Não, 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 continue, continue. Exato. Voltando para o nosso tema de maturidade em gestão do projeto, gostaria que o Couto Pena falasse um bocadinho sobre o que realmente define uma organização madura em gestão de projetos. É mais sobre Pronto, processos. Está à vontade. é um pouco tudo isso que nós, nesse aquecimento, já abordamos. Ou seja, Certo, eh, eu tenho uma pessoa amiga, uma arquiteta, e ela diz sempre que nós gostamos de construir casas sem consultar os arquitetos, né? Ou seja, é a lógica de como é que estão as organizações hoje, né? Se nós tirarmos uma fotografia das organizações em Angola que implementam projetos, e se nós quisermos fazer uma aferição com base em evidências de onde elas estão dentro de um ranking ou dentro de uma metodologia de avaliação, a grande maioria das nossas instituições públicas, privadas, ainda estão na fase inicial dentro daquilo que é o ciclo de maturidade em gestão de projetos. Por que certo, é que eu digo isso? Porque, salvo exceções, e felizmente já vamos tendo exceções, são poucas as que desenvolveram per si uma metodologia para gerir os seus projetos. Ah, exato, e nós vemos muito isso nas multinacionais que operam em Angola. Elas trazem das suas matrizes, ok, já uma metodologia standard e
naturalmente as filiais aqui em Angola e em outras localidades adotam essa metodologia. Agora, Exato. nós, as nossas empresas aqui locais, precisam dar esse pulo de qualidade, ok? Certo. Eh, Existem várias metodologias, vários frameworks disponíveis. Pegar um desses frameworks ou a própria ISO e ir buscar aquilo que melhor se adequa à sua organização e desenhar a sua metodologia. E a partir daí, então, crescer dentro, né? Claro, a metodologia é viva. Uma Exato. metodologia não significa que a coisa é estanque, é aquilo e não se melhora, não muda. Não, a metodologia Exato. também Claro. melhora, cresce e muda, né? Então, o primeiro desafio para as nossas organizações Tá é bem, Tilo. Tá bem. Vou fazer agora mesmo, deixar no fazerem, WhatsApp. Um minuto. O som saiu. Acho já, que já me já ouvem? voltou. Ok. Já tá, já consigo ouvir. Pois. Então, o primeiro grande desafio é esse, é as nossas organizações tirarem a sua própria fotografia e autoavaliarem-se. Ok? Onde é que nós estamos enquanto gestão de projetos? O que é que a gente faz? Como faz? Temos processos? Temos alguma ferramenta? Temos gente certificada ou que seja formada, treinada para isso? A nossa Certo. organização, a nossa estrutura organizacional é facilitadora ou ela dificulta a lógica da implementação de projetos, né? Ela é muito Certo. funcional, muito fechada, ou ela já é mais orientada a projetos, né? Ela já percebe que é necessário ter ali departamento, uma direção para acompanhar projetos. Olha, Miguel, eu vou dar um Sim. exemplo, não querendo chamar aqui a brasa para a minha sardinha, como se diz, mas, por exemplo, o Ministério dos Transportes tem uma direção que só olha para projetos. Exato. O famoso Agora, PMO. pois, eh, vamos avaliar em que grau ela está dentro da maturidade. Ainda está inicial, mas Certo. já há como é que se diz, um buy-in, um suporte institucional para que a gestão de projetos ali aconteça. Está certo? Claro, a partir daí, então, deve acontecer a evolução. E Certo. penso que um passo estratégico é desenhar-se uma metodologia para a implementação dos projetos na administração pública em Angola. Nós temos Exato. pronto, e alguém é capaz de me perguntar, mas nós já não temos a ISO angolana? Temos, né? Não, não sei se toda a gente está a par disso, mas nós já temos a ISO angolana, tá certo? Agora, essa ISO angolana, como é que ela funciona? Quantas pessoas conhecem? Isso é verdade. Onde é que ela está divulgada, né? Então, se nós formos ali ao Ministério ah, da Indústria e Comércio, eles têm um departamento de normas e tem lá a Uhum. ISO 21500 angolana. Tanto que é essa ISO que discute, né, os processos ou a gestão de projetos, né? Claro Exato. que ela per si não ajuda uma organização a desenhar a sua metodologia. A organização Certo. pode ir buscar o Prince2, que é uma outra metodologia britânica, pode ir buscar as metodologias ágeis, etc. Pode criar, fazer ali o seu frame, né, Exato. as suas boas práticas e aí sim começa a crescer dentro da maturidade, né? Exato, exato. E é basicamente o que o PMBOK preconiza. Muita gente, quando fala sobre o PMBOK, tem aquela visão de que não, tudo que está no PMBOK é para se fazer. O PMBOK serve como base
para que se Uhum. desenvolva uma metodologia. Ele não é uma Exatamente. metodologia. Ele serve como base para que as organizações e gestores de projeto possam, a partir deles, desenvolver uma metodologia de acordo à realidade da empresa e dos objetivos que se pretende atingir. Eu Exato. acho que a ISO tem essa finalidade também, de servir como base para que as organizações possam desenvolver uma metodologia que vai evoluir com o tempo. E Muito agora, bem, Miguel, imagina um país como Angola, do tamanho de Angola, certo, com o número de províncias que nós temos, cada província X municípios, cada município X comunas, só olhando para a estrutura do Estado que certo. implementa projetos, porque o Estado precisa implementar projetos. Projetos Exato, surgem para realizar uma estratégia. E o exato, Estado tem uma estratégia, né? A gente vê os exato, projetos voltados para a água, projetos de luz, projetos nos transportes, projetos exato, na indústria, o comércio, etc, etc, né? Vimos há dias a inauguração de fábrica de automóveis, vimos a inauguração de fábrica de processamento ou refinarias. Então, tudo isso são projetos. Agora, exato, nós precisamos criar dentro da mesma forma como se instituiu e hoje qualquer órgão público tem dentro da sua estrutura áreas voltadas para a gestão de capital humano, também precisa uhum, ter, né, muito mais do que gabinetes de estudos, planeamento, estatística. Existe esse gabinete, é muito bom, certo, porém já podemos dar esse pulo de qualidade e ter gabinetes para gerir projetos, verdadeiros PMOs exatamente. em cada ministério, em cada empresa estratégica, cuja demanda assim o justifica. Exato, exato, exato. E o bom do PMO é que o PMO serve como ponte entre o conselho administrativo e os gestores de projeto. O PMO está aí para fazer essa ponte, olhando quais são os objetivos que a empresa tem e como é que esses objetivos podem ser traduzidos na execução dos projetos. Como o Cotapina acabou de dizer, os projetos existem para se fazer cumprir certos objetivos estratégicos de uma organização. Então, seja um ministério, seja uma empresa, precisa de projetos, precisa de um PMO para que esse percurso corra da melhor maneira possível. Exato. E, por exemplo, Miguel, vamos supor que a empresa não tem dimensão nem uma carteira de projetos que justifique um PMO. Que tenha, Exato, pelo menos, uma metodologia, né? exato, Então, tem uma metodologia, tem profissionais treinados em gestão de projetos, e, se possível, já uma ferramenta para suportar essa governação na gestão de projetos. Agora, exato, para instituições cujo volume de projetos, cuja demanda justifique, sei lá, eu vejo programa de água, programa de energias, são programas, eles per si já têm uma magnitude gigante, né? Eu estive a exato, ver, por exemplo, agora na aprovação do orçamento, ah, há ministérios que têm uma carteira de projetos absurda, né? exato, Ministério, por exemplo, das Obras Públicas. São muitas estradas a serem melhoradas, a serem construídas, né? Então, justifica aí sim uma estrutura. Por quê? O bom do PMO é que o PMO, para existir como tal e dar o resultado esperado, ele precisa ter dentro de si uma série de eh, processos implementados. Portanto, certo, o PMO, numa estrutura que não aceita uma metodologia, que não desenvolve uma metodologia, que não aposta no gestor de projetos, não faz sentido. O PMO faz literalmente, sentido quando já existe uma metodologia, quando essa metodologia é suportada por processos, por profissionais treinados, por ferramentas que fazem toda essa gestão, que geram indicadores, que todos, a comunidade interessada no projeto, né, nós gostamos do nome bonito, stakeholders, todos esses exato, interessados podem acompanhar o dia a dia do projeto.
né? Certo. E aí surge um facto muito bom, Miguel, é que traz consigo a transparência. Ok. Em vez do projeto ficar escondido, o projeto fica disponível, fica transparente. É verdade, é verdade, é verdade. É muito importante termos um PMO e aquilo que o Cotapina falou sobre. Ele não precisa ter metodologias bem fundamentadas, mas tem que ter uma base. Porque isso é o que vai permitir com que os gestores do projeto saibam como atuar, como executar os seus projetos e como obterem Uhum. melhores resultados. Quando não Exatamente, tem, cada um gere da forma que ele acha certo e nem sempre é o melhor caminho. Então, o PMO exato, está aí para unificar, para tirar, ter uma base sobre a qual os gestores de projetos vão caminhar. Outra coisa também que é exatamente. muito dito em maturidade, nós acabamos de dizer qual é o papel da liderança na jornada rumo à maturidade. O que é Olha, que se espera da liderança o que é que se espera? para que não atrapalhem ou acelerem esse processo? Eu faço parte de um grupo global do PMI global, né? Nós avaliamos PMOs. Ok? Então, todo ano Certo, existe um concurso para ver qual é o escritório que é premiado. E eu já estou nesse trabalho voluntário, diga-se, já há alguns anos. E uma característica comum a quase todos esses escritórios de projetos, e falo de países na América do Sul, em África, na Europa, na Ásia. Então, eu acabo por fazer uma viagem por todos esses países, eh, certo, nessa experiência de avaliar os seus escritórios, ou um escritório, ou aquele escritório que está a concorrer, né? E um certo. diferencial é exatamente quando a alta direção daquela organização está envolvida no Ok, projeto e suporta o projeto. E eu certo, trouxe aqui essa palavra envolvido, porque o envolvido está ligado a sentir na carne, né? Ele participa de fato, ele não ali está a acontecer o projeto e eu estou aqui a acompanhar remotamente. Não, ele está ali, certo. é parte crítica no projeto, ele conhece detalhes, sabe falar sobre o projeto. Então, Exato, quando o sénior, os principais da organização têm esse envolvimento tem esse compromisso com o projeto, o resultado é outro, né? Eles bancam e são aceleradores para que as exato, metodologias sejam disseminadas na organização, que as ferramentas sejam utilizadas e também são eles que são os primeiros vendedores, entre aspas, os primeiros porta-bandeiras. Estamos a chegar ao carnaval, né? Porta-bandeira até vai bem. Os primeiros certo, porta-bandeiras da sua organização, do seu projeto, da sua estrutura. certo, Então, exato. nós, por exemplo, vemos muito isso no Médio Oriente, né? Arábia Saudita, aquelas outras regiões ali, são os próprios, os, os principais, os príncipes ali, os sheiks, que dão a cara para, né, valorizar aquele objetivo estratégico, aquele projeto. É sempre importante linkar aqui projeto com realização de objetivos estratégicos. Os projetos não Exato, surgem do nada, né? Eles têm que estar exato. ligados à estratégia. Exatamente, isso é uma realidade, isso é uma realidade muito bem observada. Outra coisa também que eu gostaria de entender, como é que é feita a gestão de stakeholder para organizações que já têm uma maturidade um bocadinho elevada na gestão do projeto? Porque eu acho que uma boa gestão de stakeholder acaba por aumentar a probabilidade de êxito de um projeto. E gerir as pessoas envolvidas é extremamente importante para se obter sucesso, principalmente em projetos de grande dimensão, onde há muita gente envolvida e essa gestão deve ser bem feita. Agora, com base na experiência, o que é que o Pina tem a dizer sobre fazer uma gestão adequada, considerando que eu sou uma empresa com uma maturidade elevada, que eu sou uma empresa que eu já estou no outro nível? O que é que uma empresa de alto nível, de alta maturidade,
né? Quais são aqueles aspectos que são fundamentais na boa gestão das partes envolvidas? Há uma coisa muito interessante e pronto, eu nessa coisa de estudar continuamente, participar em fóruns, congressos, eu me organizo para poder, pelo menos uma vez por ano, participar em fóruns, congressos e ouvir, ver e sentir o que está acontecendo mundo afora. Certo. Os stakeholders, as partes interessadas no projeto, elas são os principais beneficiados com o resultado daquele produto ou serviço resultante do projeto. Portanto, o primeiro desafio, e as organizações já num nível alto de maturidade, o que elas fazem é as iniciativas que são que entram na linha de implementação, geralmente uma grande organização, seja das big techs ou Certo. das big farms ou coisa do gênero, ou a banca global, essas organizações não têm muito mais do que 2 a 3 projetos ano. Ok? Então, nós às vezes vemos carteiras de projetos assim, sei lá. Não, eles têm, eh, porque eles já estão num nível em que sabem que um projeto, na Uhum. lógica 20-80, Ok. ok? Não é mais 80-20. Eu preciso fazer 80 projetos para atingir um resultado de 20. Não, eles Ok. precisam fazer 20 para atingir um resultado de 80. Então eles já Aplicar o inverteram a Pareto na lógica. prática. Exatamente. E assim Exato. sendo, porque são poucas iniciativas e que trazem grandes resultados, eles conseguem Exato. envolver a comunidade. Bem observado, porque faz sentido. Dizem que 80% dos resultados vêm de 20% das ações. Então, 80% dos resultados que uma organização vem está relacionado a 20% dos projetos. Eu não preciso Não lançar precisa fazer muitos muito, projetos. precisa fazer Exato. bem Não preciso feitos e lançar muito. aqueles, mais ou Exato. menos É aquilo que ontem brincávamos, né, Miguel? Vamos fazer uma certo. estrada. Ok. Ok. A estrada, quantas localidades vão ser beneficiadas? Eu posso fazer uma Exato. estrada que não beneficie diretamente nenhuma localidade, mas que seja uma estrada fantástica. Certo. Agora, em termos de benefícios, e aí novamente a relação benefícios com Uhum. a gente chama os key stakeholders, né? Eles Certo, olham certo, muito para os benefícios, né? Qual é o retorno que esse projeto trará? Como é que eu certo, posso adicionar ou que valor esse projeto vai trazer para a minha organização? Por que é que eu vou abraçar esse projeto? certo. Né? E essas respostas definem, então, esse relacionamento. E depois há uma questão Exato. que, olha, hoje eu ouvia uma matéria e falava sobre a questão da confiança. A Certo, relação de alto nível entre stakeholders e uma organização de projetos e os seus stakeholders, ela se assenta na base da confiança. Aquela é verdade. confiança que nós temos para com a nossa esposa, nossa parceira. Certo, Ou ela é confiança, ou ela é desconfiança, né? Nós estamos num certo, mundo dual, então essa dualidade também se manifesta na relação com os stakeholders. E as certo, relações de confiança devem ser mantidas. certo, 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 Ainda certo. que politicamente às vezes custe, né? Mas Exato. devemos fazer o esforço contínuo para manter Uhum. uma relação saudável com os nossos stakeholders. Eu acho que isso é interessante, porque tem um outro lado do projeto que é a imprevisibilidade. Quando a gente está à frente de um projeto, a gente sabe que isso é algo novo e que muitas das vezes vamos lidar com coisas que a gente não esperava. Como nós tivemos o caso da Covid. A Covid, quando chegou, muitos projetos tiveram que repensar como vão ter que continuar, como é que vão ter que concluir os seus objetivos. E eu acredito que a confiança entre os stakeholders acabou por ser impactante.
porque ninguém estava à espera de um Covid e aquilo parou o mundo. Então, a boa relação que existe entre os stakeholders acaba sendo um fator crucial para que o projeto chegue no final com sucesso. É Agora, mesmo Miguel, relevante. há aí uma questão muito interessante, se me permite, que é, eu gosto muito desta disciplina, ok? Gestão de Certo. riscos. Exato. Uma gestão de riscos, quando é bem feita, Uhum. né, e quando a organização já tem maturidade para entender a importância de uma gestão de riscos e bem feita, Uhum. ela consegue mitigar riscos como o Covid. Exato. Porque ela coloca lá na sua planilha de riscos a possibilidade de acontecer uma pandemia, uma É. Exato. epidemia, Uma etc, etc. catástrofe. Porque são riscos que, pronto, e a gente vê isso, né, nos casos práticos. Nós estamos a discutir a implementação de um projeto do Porto de Águas Profundas ali no Ambuí. Mas nós temos que discutir todos os riscos, Exato. porque o Porto vai situar-se no mar. Nós, até que É, ponto dominamos todas as imprevisibilidades associadas ao mar? Pode acontecer um tsunami, um maremoto, uma calemba daquelas não previstas, numa altura de ondas, né, não previstas. Como o verdadeiro, sei lá, podemos ter chuvas que tragam, né, terras que a vir lá da montanha e provoquem danos na infraestrutura. Ou seja, boa gestão de riscos. Isso é uma das exato. coisas que eu aprendi muito na banca lá fora. eh, e não somente gestão de riscos, mas também segurança de informação, no caso específico para Certo. os projetos de TI, são áreas que eles levam muito a sério. Uhum. Então, se alguém me diz que, sei lá, determinadas organizações que a gente conhece não estavam preparadas para gerir uma pandemia como o Covid, não sei, eu diria que sim. Eu diria que elas Certo. estavam preparadas. E eu posso dar um exemplo, no meu caso, na minha experiência, uh, pronto, de ter trabalhado no Citibank. Nós no Citibank já fazíamos trabalho remoto em 2005. Há muito Nós tempo. saíamos para a cidade, tipo, quem morasse fora de São Paulo, Brasil, ia para São Paulo uma vez por mês, não precisava. Então, o trabalho remoto já era uma realidade naquela organização lá, Certo. muito antes de September 11, muito antes de Covid. Então isso Exato. depende muito da maturidade da organização, né? É bem verdade. O quanto a empresa evoluiu, né, os seus processos, as suas metodologias, a sua forma de trabalhar, acaba por ser uma forma muito boa de lidar com a imprevisibilidade. Não tem como a gente prever tudo, mas tem como a gente fazer um bom plano. Um bom plano Exatamente. evita muitos erros. Outra coisa também que eu queria que o Pina falasse era a questão da cultura organizacional. Eu sei que a maturidade tem a ver com a empresa. Vamos supor que alguém decide, não, vamos elevar a nossa maturidade em gerenciamento de projetos. Mas a questão da cultura organizacional, qual é a relação que Pois. existe entre a cultura organizacional e a busca por uma maturidade elevada em gestão de projetos? Passando aqui aquela frase que dizem, né? A cultura como a estratégia no pequeno almoço. Exato. Eu, pronto, eu não pretendo criar aqui nenhuma, levantar nenhuma onda, mas pronto, é uma conversa aberta, né? Eu Exato. até hoje, talvez porque a minha base educacional em Angola tenha sido aquela, a base, falo da base, aquela colonial, depois todo o período de transição, pós-independência, e depois vou estudar fora, né? Faço a Certo. faculdade fora. E acabei por me profissionalizar lá fora, e dentro de organizações com algum rigor, né, com objetivos claros, e a palavra-chave ali é mesmo disciplina. Certo. Então, eu quando chego hoje ainda em Angola,
a nossa cultura organizacional, eu percebo que ela ainda não está construída, ela está a construir-se. Okay? Nós ainda perdemos algum tempo com o subjetivo. Né? Ok. Se nós quisermos ser mais assertivos, mais né, realizadores enquanto organizações, a nossa cultura organizacional, respeitando os princípios né, do lugar, da Uhum. ancestralidade, etc., etc., mas nós temos que ser disciplinados. Né? Exato. E é a disciplina dentro da organização que vai ajudar-nos a atingir os resultados. Certo. Primeiro, cada colaborador deve saber o que é que está ali a fazer. Qual a Ok. contribuição que ele dá para o resultado daquela organização. Esse é o exercício que nós procuramos fazer diariamente no Porto, é deixar o colaborador, o funcionário, definir os seus objetivos semanais. Nesta Certo. semana, o que é que ele vai fazer? Ok. Então, essa é uma base para um time de excelência, né? Exato. Times de alto desempenho. Qual é a característica principal de um profissional de alto desempenho? Ele faz o seu cronograma, ele faz o seu plano de trabalho, ele define as suas métricas, né? Exato. A cultura organizacional, ela deve ser facilitadora disso. Ok. Não é mais Exato. top-down. Hoje a cultura organizacional precisa ser bottom-up, tá certo? Certo. É o colaborador que deve dizer, olha, eu consigo realizar isso e para realizar isso eu preciso dessas ferramentas, ok? E preciso Ok. dessas competências. E assim, aí sim, nós conseguiremos ser eficientes Ok. e, naquilo que são os nossos objetivos, eficazes, né? Exato. Hoje ainda temos alguma dificuldade e os indicadores mostram isso, né? Se olharmos por os rankings, onde é que nós estamos comparando com os rankings aqui da SADC, em muitos indicadores nós não estamos bem, podemos melhorar. Uhum. Mas aí temos que deixar de matar familiares, temos que deixar de ter óbitos quase toda semana, etc, etc. Há práticas que fazem parte da nossa cultura que em equipas de projetos e equipas de alto desempenho não tem Não muito funciona. espaço, não funciona. Exato. Né? Se Exato. tivermos esses incidentes, esses acidentes familiares, temos que saber geri-los, colocando aí um equilíbrio entre aquilo que nós planeamos executar para a semana versus o tempo livre que nós teremos para atender o familiar, o emocional, etc, etc. Mas nós temos que Certo. fazer essa gestão de tempo. Nós, não é mais Exato. a organização. Então, o desafio para a maturidade em gestão de projetos está diretamente relacionada com essa maturidade no profissional ou nas equipas de projeto. Elas precisam Exato. também dar um pulo de qualidade. Exato. E agora, qual seria o perfil desses gestores de projeto para uma organização madura? Hum. Eu vou trazer um outro exemplo lá de trás. Ah, lá de trás eu trabalhei como a minha função era de gestor de projetos, ela denominava-se Business Representative. Ok. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu era um representante da área de negócios. Eu não sou um project manager para fazer uma implementação de um produto ou serviço ou resultado apenas. Não. Eu sou um business representative. E hoje, um gestor de projetos numa organização, numa maturidade já elevada, ele é um business representative. Ele é um Exato. misto, em alguns momentos, de
como a metodologia ágil chama, né, de Product Owner, ou seja, aquele Ok. que identifica os requisitos do negócio, do produto que vai ser implementado, e em outros casos ele faz um papel de um Scrum Master, né, que é um Ok. Technical Leader, né, que lidera Uhum. as equipas que vão implementar. Mas note, Exato. nesse estágio de maturidade, onde você mistura já uma série de, né, a metodologia numa organização de alta performance, né, com uma maturidade nível 5, por exemplo, conforme um CMMI, no Uhum. nível desses, as equipas elas são orientadas mais ou menos como eu acabei de dizer há pouco. Elas definem os seus sprints, os seus objetivos, as suas metas. Exato. Não é o technical leader ou Scrum Master, nem é Ok. muito menos o Product Owner, porque o Product Owner apenas é um facilitador ali, né, tal qual Certo. o Scrum Master. Então, aí nós temos uma organização que sustenta a ideia da projetização, ok? Que suporta, né, top-down. Temos uma cultura orientada à partilha. O que é isso? Uhum. É uma cultura que permite a inovação. Ok. Então, Certo. nessas organizações de altíssima maturidade, periodicamente há eventos de inovação. Ok. Nós não precisamos esperar sei lá, o Web Summit ou aqui os nossos eventos de Angola TIC, né? Temos também os nossos eventos de startups, etc, etc. Não, a Certo. própria organização já tem uma maturidade que ela dissemina isso dentro dela. A cultura dela, orientada a projetos, já está de tal sorte madura que os workshops, os eventos de projetos acontecem dentro da organização, tá certo? Exato. E são os próprios colaboradores a trazer a inovação. Então, quando a gente pensa Uhum. que no nível 5 está-se a falar de melhoria contínua e inovação, essas Certo. equipas, elas estão sempre a olhar, estão um passo à frente, ok? Elas estão Certo. sempre, uh, é como se a gente diz, né? Na espécie humana existem vários grupos. Existem Ok. aquele grupo dos aventureiros, né? Os Ok. descobridores, aqueles que são os que vão Mais à frente, ousados. mais ousados, correm riscos. Uhum. Claro, acautelam-se Calculado. para que o risco não cause danos, mas esse grupo é a característica de um time de projetos numa organização já madura. Eles implementam numa lógica de. Eu gosto muito dessa equação, né? Eles trabalham vamos assim dizer, 60-40, ok? Ok. 60% do tempo eles usam para fazer o planeamento, para Ok. executarem 40% do tempo. Com isso, Exato. a probabilidade de erros É diminui menor. consideravelmente. Então, é um planeamento no detalhe, estressam, analisam riscos, consultam especialistas, fazem benchmarking, etc, etc, para ter ali o melhor desenho para ser implementado. Há É culturas verdade. que, se a gente disser que está a fazer uma análise de viabilidade e isso demora um tempo e tem um custo, se calhar não entendem bem. Numa Ok. organização madura, não se implementam projetos sem um apurado estudo de viabilidade. É verdade. Tem que checar primeiro. Sim, isso vai dar o retorno de investimento, porque eu vou apostar Exato. dinheiro, então quero a garantia que isso volte. Mesmo aqueles Exato. projetos sociais, e a gente vê isso muito, e um exemplo muito interessante, a primeira vez que eu fui a Dubai, quer dizer, né, não tinha metrô, não tinha não sei o que, era né, esse Burj Khalifa, não sei o que, isso, nada disso existia. Dubai era uma promessa.
Certo. ok? E a gente hoje vai para Dubai e vê a realidade, as evidências de que o projeto Dubai deu certo, Uhum. continua a dar certo, tá certo? Certo. Isso é que é o resultado. Exato. Uma boa planificação. Boa planificação. E você sabe para onde vai. Você sabe que essa etapa Certo. vai levar 3 anos. Depois vai emendar com uma outra que vai demorar mais 3 anos. Passa uma geração, uns morrem, outros continuam. Projetos de Estado. Exato. Muito, As muito grandes bem observado. organizações como as Big Techs, muita gente pensa que a Big Tech, os projetos são todos na base de um ano. Não, as Big Ok. Techs têm também estratégias de 50 anos. Só que elas Ok. conseguem fatiá-las de formas a trabalhar em frames anuais. Ok. Então, a metodologia OKR, que é muito usada nas Big Techs, ela trabalha a estratégia, corta a estratégia em objetivos de um ano e depois Ok. secciona essa estratégia de um ano em entregas trimestrais. Mas tudo isso Exato. muito bem casado, Elaborado. muito bem desenhado. E aí as Exato. coisas acontecem, né? Os profissionais são reconhecidos, são valorizados. Esse é outro aspecto muito importante. Bem Uma das observado. coisas que eu aprendi lá fora, aqui, né, isso também acontece e cada vez mais, o que é muito bom é o reconhecimento do profissional. Ok. Nós É bem. implementamos um projeto, o projeto foi bem sucedido, né? Os indicadores do projeto estão ali, desvios dentro daquilo que era o esperado. Essa equipe precisa ser recompensada, precisa ser reconhecida. Exato. Então, as organizações maduras, né, elas fazem isso, elas reconhecem os times de projetos. Né? Exato. Bem observado. Outra coisa que o Pina falou é acerca das lições aprendidas e benchmark. E eu tenho estado a, a, a dizer que existem três elementos que contribuem muito para um projeto seja bem sucedido. O que o Pina falou, eu digo sempre que existe um triângulo, que é lições aprendidas, benchmark e opinião especializada. Se o gestor do projeto conseguir caminhar durante a gestão do projeto, considerando esses elementos, as chances de sucesso vão aumentar drasticamente, porque ele tem uma opinião de um especialista, ele consegue fazer uma comparação com o benchmark e também consegue olhar para as lições aprendidas do ponto de vista positivo e do ponto de vista negativo. Agora, que conselhos eu daria para organizações que querem se tornaram mais maduras no gerenciamento do projeto relativamente a esses três elementos que falou? Qual é o impacto que esses três elementos têm para que uma organização possa se tornar madura? A organização precisa fazer algum investimento, Exato, precisa identificar nos seus quadros quais perfis têm as habilidades necessárias para exercer como gestor de projetos. E depois certo, treinar esses perfis. Fazer com que eles participem em eventos relacionados. Nós tivemos aqui, o PMI Angola realizou certo. a conferência anual. O Conferência. Angotic é um outro fórum onde tem muita troca Exato, de experiências. Né? Quem tem condições, os Web Summits da vida, exato, são, são locais onde o 3 em 1 que disse acontece. Ali exato, acontece um misto de lições aprendidas, networking, benchmarking e especialistas. Então você troca exatamente, tudo isso. As organizações precisam entender que há saídas de caixa, né, que não são despesas, são investimentos. exato. E uma É equipa bem investimento, é formada, capex, aquilo retorna, retorna. exato, Então tem que se exato, investir em gente boa. é Tem que bem se verdade. investir em gente boa e, novamente, ter uma metodologia
proprietária. Quando eu Exato. falo em metodologia proprietária, não estou aqui a dizer que não se pode beber de um PMI, de um Prince, né, dos Kanbans, Scrums, etc. Beba de tudo, todo lado. E Certo. também, se você achar que a sua metodologia tem que ser copy-paste de uma delas, faça, mas tenha uma metodologia. E que essa Certo. metodologia seja um standard. Portanto, todos os projetos naquela organização seguem essa metodologia, porque isso obriga naturalmente a um amadurecimento das equipas né? E naturalmente o networking fortalece a relação com os especialistas, o benchmarking, né? E uma outra coisa que eu recomendo que faz muito bem é praticar desportos. Ok. Porque nas academias, nas quadras de ténis, numa partida de golfe, aquele tempo ali de conversa, nossa, você apanha muita coisa, né? Exato, exato. Muita coisa. Ou Busca uma por corrida, uma conhecimento. caminhada. Não, são momentos de network. Exato. Bem observado. Bem observado. Outra coisa que eu gostaria de saber, como uma organização madura, mensura o sucesso dos seus projetos? Ela tem indicadores, né? Ela tem Quais exemplos? ferramentas onde métricas e indicadores estão definidos. Eh, Exato. Qual é a diferença entre uma métrica e um indicador? Eu gosto muito e cada vez mais na estrada eu vejo a nossa polícia com os radares, né? Exato. Então, eu no meu carro, a minha métrica está ali, contra quilómetro, velocidade por hora. Certo. Essa é a minha métrica, velocidade por hora. Qual é o meu indicador? É aquilo que o radar vai apanhar. Se o radar diz, você está acima de 60 e eu estava a 70, o meu indicador é que eu estava a 70, Ok. tá certo? Portanto, Certo. superei os 60 ou o indicador poderia estar 40. Estou abaixo do esperado. Então, essas Exato. organizações maduras e com suporte, né, na tecnologia, elas fazem o gerenciamento qualitativo e quantitativo em cima de indicadores. Ok. Todos os projetos geram indicadores. Todos os desvios, desvio de prazo, desvio do custo, desvio de qualidade, eh, eh, timings de retorno de investimento, feedback dos utilizadores finais, ou seja, o benefício, se foi alcançado ou não. Lançamos um novo produto XPTO. Qual é a aceitação desse produto no mercado? Isso é um indicador, é um feedback para a organização. Então, a Exato. organização madura, ela observa os indicadores do time de projeto e Certo. observa os indicadores do mercado em relação ao produto ou serviço do projeto. Está certo? Então, a Exato. soma desses Exato. indicadores é que vão dizer se o resultado foi de facto alcançado. Porque nós podemos colocar Exato. no mercado um produto muito bom, sei Ok. lá, colocamos uma boa estrada, mas ninguém passa naquela estrada. Não há trânsito, não há tráfego, Não não há gera nada. valor. Não gera valor. Então, nós Exato. Exato. temos que ter a certeza que, e antes de se começar um projeto, a sua fase de implementação, esse estudo precisa acontecer. Hoje já há ferramentas que nos conseguem dar o retorno ou uma previsibilidade desse retorno, né? Exato. Aceitação da nova tecnologia, né? Não se lança Exato. apenas uma tecnologia, nós temos que fazer um estudo de aceitação da nova tecnologia. Isso faz-se É, no mercado. exato. Eu me lembro, teve alguém que eu convidei para um bate-papo e ele me trouxe o conceito de que existe o sucesso que a gente olha relativamente a números como o escopo, o cronograma e o custo. E existe o sucesso que é o valor que esse projeto vai gerar. E ele deu o exemplo da Ópera de Sydney.
Ele disse, a Ópera de Sydney falhou o cronograma, não conseguiu entregar o projeto no prazo, não conseguiu entregar o projeto dentro do custo definido. Mas em termos de valor que ele trouxe para a Austrália, é astronômico. Hoje a Ópera de Sydney é uma obra de arquitetura, é uma Yeah. referência a nível do mundo. Então, é o que o Otapena falou, o É bem valor isso. que o projeto vai trazer. É bem isso. E ele E até falou, porque hoje, e casando um pouco com a tendência, né, hoje estamos nesse mundo mais VUCA, volátil, imprevisto, etc, exato, etc. Ou seja, alguns conceitos de indicadores de sucesso também mudam. O exato. sucesso não é gastei o que estava esperado, no tempo em que estava Uhum, esperado, oh, mas ninguém uhum. está a usar. Então, a Exato. usabilidade hoje em dia é um indicador muito importante. Exato. Ele até definiu entre sucesso da gestão do projeto e o sucesso do projeto. Ele diz, uma coisa é você ter sucesso ao gerir, outra coisa é ter sucesso do projeto, o impacto que ele vai trazer para a Uhum. organização, para a sociedade, qual é o retorno que esse Exato. projeto vai trazer. Então, são indicadores que também Benefício. devemos olhar. E ele Isso. deu outro exemplo também, que é o canal da, acho que esqueci-me, que liga a Inglaterra e a França, Ah, o sim, sim. túnel. O túnel Não lá, conseguiram o cumprir com o crono... Exato, não conseguiram cumprir com o cronograma nem com os custos, mas o impacto que esse projeto trouxe é astronômico. é verdade, é verdade. Bem observado, bem observado. E nós mesmo cá em Angola, se calhar temos casos, né? Exato. Temos tantos O novo... projetos hoje em dia. O projeto Angola Temos. LNG foi um projeto que derrapou no prazo e derrapou no custo. Porém, está aí hoje, já conseguiu realizar o retorno do investimento. Exatamente, Então, exatamente, isso é importante nas análises, né? E as organizações maduras, elas têm essa paciência, né? Saber esperar exato, o momento certo para, né? Elas já têm mesmo, né, uma cultura de tranquilidade, né? Muita experiência, muitos projetos implementados. Elas sabem que o retorno vai acontecer. exatamente. Muito bem observado. Outra questão também que já estamos quase na reta final, a conversa está Uhum. boa, mas qual é o calcanhar daquele ou os fatores que impedem muitas organizações de se tornarem maduras? Primeiro, vontade top-down, né? Ou seja, a alta direção dessas organizações precisa querer. Quando a alta Exato, organização quer, ela faz acontecer. Ainda que às exato, vezes tenha que impor, e às vezes a imposição é necessária, né? certo, Isso acontece. Tanto é sempre, né, o buy-in top-down. certo. É verdade. Quando a direção não está aberta a esses Não adianta. objetivos, nada Aí funciona. o bom project manager que lá está na organização vai fugir, vai buscar outra organização mais projetizada, mais orientada a projetos. Não vai ficar ali. Exato. Exato, bem verdade. O primeiro passo é mesmo ter uma organização que realmente esteja disposta, que realmente está interessada em crescer, por causa da questão Uhum. dos investimentos que o Pina falou. A organização Exato. tem que investir nos seus gestores de projeto, tem que Sim. definir equipes e analisar perfis que são pessoas que podem conduzir grandes projetos, como o Pina falou sobre Uhum. projetos de 1 bilhão. Nós temos que preparar pessoas, temos que ter quadros preparados para gerir esses projetos. São mega projetos. Então, um investimento na equipa, nas ferramentas, em definir uma metodologia, em construir uma base e ir evoluindo. Se a alta geração não estiver à frente disso, não vai funcionar. Não funciona. Não Não funciona. funciona. Não funciona. Bem, você vai. Para fecharmos, três conselhos. Tem aqui alguém que deixou uma pergunta no chat. Deixa cá ver a Uhum. pergunta dele. É do Mandela da Costa. Ele é um gestor do projeto recém-formado e gostaria de conselhos do Pina nos próximos 10 anos. O que é que ele pode fazer para se tornar um bom gestor do projeto? Que conselhos daria para o nosso convidado, Mandela Costa? Mandela, se conselho fosse bom, não se dava, né? Vendia-se. Brincadeiras à Exato. parte.
O primeiro desafio é identificar, dentro das várias disciplinas de gestão de projetos, com qual delas se identifica mais. Se é com escopo, se é com risco, se é com a parte financeira, se é com a parte de supply, compras, onde é que se sente mais à vontade? Certo. Segunda coisa, experimentar as várias ferramentas que já existem, desde um Project, um Trello, tantas outras ferramentas de gestão de projetos, para sentir qual delas é mais amigável para si, né? Dependendo da sua especialidade, certamente vai encontrar diferentes. Terceira coisa, ler bastante sobre gestão de projetos, fazer cursos que seja online, etc. Né? Quarta coisa, participar dos eventos ligados ao tema. Né? Nós temos em Angola, Luanda, um capítulo de uma das organizações de gestão de projetos, né? Capítulo do PMI Angola, tem sempre eventos, tem outras instituições que têm eventos, alguns pagos, outros gratuitos. Estar sempre conectado, entrar no mundo, tá? Não ficar sozinho. Né? Exato. E, por fim, treinar projetos em casa. Eleja um Exato. projeto. Por exemplo, Mandela vai realizar a festa do seu aniversário. Treine como fazer um projeto para uma festa com 1.000 pessoas no Mussulo. Coloque alguma inovação nisso, alguma dificuldade, ok? Certo. Espero Bem ter observado. ajudado, Mandela. Acredito que sim, eu até anotei, identificar dentro das disciplinas, o PMBOK nos apresenta 10 disciplinas ou 10 áreas de conhecimento, escolhe uma delas, é ler bastante, tem que estar sempre a buscar informação, participar de eventos onde vai conhecer pessoas, é Olha, aquilo que nós já falamos. Miguel, essa uma não é definitiva, né? Eu já gostei Sim, muito de escopo, já gostei muito de risco, já gostei exato, muito da parte de qualidade. A qualidade tem a ver com engenharia de qualidade, cuidado, certo, né? Não, a gente pensa qualidade, não, é engenharia da qualidade. A parte financeira certo. tem a ver com engenharia financeira, tanto há muita coisa para estudar em gestão de projetos. Realmente, realmente. Bem, bons conselhos. Acredito que ele vai pôr em prática. Lourenço, muito obrigado pela É isso, disponibilidade. São 21 horas. estamos aqui. Conseguimos Ok. atingir o nosso cronograma. Ok, Conseguimos. Acredito que houve muita informação de valor que vai contribuir bastante para os profissionais que estiveram presentes e não só. Foi uhum, realmente muito muito rica bom. esse nosso. Miguel, se me Muito permites, obrigado. só para dizer aqui ao Ebenezer que sim, é verdade, e a metodologia britânica, Princeton, trabalha muito essa variável de gestão de benefícios, né? Hoje o PMI Certo, também trabalha gestão de benefícios, mas o Princeton traz isso de alguma sorte já há um tempo para cá. E sim, a gestão de benefícios é pós-implementação do projeto, ok? O produto certo. do projeto, o serviço do projeto. E aí eu acompanho, né, o quanto as expectativas estão a ser alcançadas. Eu tenho que medir isso também, tá Exato, bem? exato. Bem observado. Muito obrigado, Lourenço, pela disponibilidade, por partilhar esses insights valiosos, pela conversa. Eu gostei muito da conversa. É sempre bom aprender. A gente muda Estamos sempre a aqui. perspectiva. Exato. Sai sempre daqui com novas ideias. Eu gostei muito. Fiz as minhas anotações e vou fazer as minhas reflexões e tentar implementar e tentar fazer da minha gestão do projeto melhor. Eu gostei muito da questão dos indicadores. Se nós não tivermos indicadores, vai ser difícil medirmos o resultado dos nossos Sim, projetos. sim, sim. Eu gostei muito desse ponto. Muito obrigado pela disponibilidade. É isso, eu é que Acredito que agradeço. vai. Exato, vamos fazer um Tá. novo convite, vamos analisar com calma. Estamos Agradeço a disponíveis. todos agradeço a todos que estiveram presentes e muito obrigado quem tirou um tempinho para estar aqui conosco, aprender um bocadinho. Nós vamos partilhar, o bate-papo vai estar disponível para as pessoas reverem, assistirem e poderem ter a oportunidade de reviver essa experiência. Muito obrigado, Cotapena. Obrigada. Boa noite a todos.
Exato. Boa noite a todos e boa continuação de quinta-feira. Até já. Muito obrigado, Vilma. Boa noite a todos. Muito Obrigado, obrigado. boa noite a todos. Boa noite, boa noite.